Eu tenho algo a dizer. No gabinete do Rafael Vitiello, vereador, pela Black Sea, nós da Black Sea lutamos pela cultura no Guarujá. Com essa cultura vem a educação. A primeira pergunta que eu quero fazer para você: o que você acha sobre a cultura e a educação na cidade do Guarujá? Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade de você estar aqui, Cássio. O Claudinho, que está aqui, é meu parceiro de longa data do Black Sea. Conheço desde o início do projeto dele, enquanto ele, com a pastinha embaixo do braço, militava aí em algumas campanhas que eu fiz junto também. Então eu sei da luta dele quanto ao hip hop, quanto à cultura de rua. Então a gente hoje vai falar um pouquinho em relação a isso. A educação, nós entendemos que é primordial na vida de todo ser humano. Tudo que a gente faz na nossa vida, ele tem que ter educação no meio. Só através da educação que a gente consegue realmente transformar muitas vezes a vida das pessoas. A educação, e eu falo muito do esporte também, o esporte também é muito transformador. A cultura vem muito agregado a essa questão. Ontem mesmo eu tive uma reunião com um segmento da cultura, que são os músicos aqui da cidade, alguns músicos de um segmento, que estão se organizando, porque nós entendemos que nesse momento está muito solto. A cultura ela não está sendo representada na cidade, o órgão público não está conseguindo dar conta dos segmentos. Então eu acho que está um pouco largado, precisa um pouco mais do incentivo e do trabalho do poder público dentro aí dessas entidades, dentro desses segmentos. Você acha que falta vontade do povo se organizar ou falta vontade do poder público para as coisas acontecerem culturalmente na cidade? As duas coisas. Ontem a reunião que eu fiz foi justamente para que os músicos fizessem uma organização. Se os músicos fizerem uma associação, que eles se fortaleçam, qualquer evento, qualquer empresa que vem aqui tem que passar por essa associação, e essa associação que vai determinar como que vai ser feita a divisão dos grupos, dos cantores ou dos segmentos da cultura para serem contemplados aqui na cidade. Então quem determina são as associações. Isso em relação a essa junção de forças da cultura. Em relação ao poder público, também acho que falta um pouco de interesse do poder público de fomentar a cultura no município. Nos anos 90, o Guarujá era um polo de cultura e eventos. O que você acha que falta para voltar os eventos da Lipton Ice Tea, as músicas clássicas, grandes cantores? O que você acha que falta? Primeiramente, o governo municipal, o executivo, ele tem que valorizar a cultura local, ponto. A gente tem que trazer os artistas de todos os segmentos da cultura para dentro da prefeitura para a gente discutir. Eu não posso discutir o segmento de uma pessoa que já está nele há 20 anos. Eu tenho que escutar para poder fazer o que for melhor como poder público, seja legislativo, seja executivo. Eu sou formado em turismo, eu entendo muito bem o que hoje está faltando no Guarujá. Hoje o turista não vem para cá por insegurança, por falta de investimentos, por falta de parceria com o poder público. A prefeitura e o Guarujá têm que ser atrativos para as pessoas que vêm para cá. O que eu, como poder público, ofereço para que essas pessoas possam investir no Guarujá? Eu acho que é isso que está faltando. A gente tem que ser uma cidade mais receptiva, que assim a gente vai trazer não só o investimento, mas o turista bom, e a gente vai conseguir fomentar turismo, cultura, entretenimento, enfim, aqui para a nossa população. As condições físicas da cidade, elas têm que estar numa boa conservação? A cidade tem esses instrumentos? Aí eu devolvo com uma pergunta. Você gostaria de ir para uma cidade organizada, limpa, segura, com infraestrutura para você poder passear, levar sua família e ter o que fazer? Ou você gostaria de ficar numa cidade em que você não tem nada oferecido pelo poder público, você tem uma cidade com um descaso eminente aí pelas ruas? Aí fica uma pergunta para vocês. Qual cidade que vocês gostariam? Eu gostaria de ter uma cidade com tudo que eu falei no ponto inicial. Segurança interfere nisso? Totalmente, totalmente. Cidade segura atrai mais turistas. Dá uma sensação de segurança para o comerciante e sucessivamente para o consumidor. Então a gente consegue fazer a economia girar através desse movimento. Você falou do esporte. A cidade oferece condições para o surfista,
para os esportes náuticos. Você sabe sobre isso? Eu acho que a gente pode muito mais, agora já tem muito potencial. Nós temos aí talvez os maiores surfistas do nosso país saíram aqui das nossas águas. Não há uma valorização local. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos o Mineirinho, que não está mais morando no Guarujá. Nós temos o Caio Belli, nós temos o Gessé Mendes, o Pirata, nós temos o Jojó de Olivença, entre outros que já foram, como Tinguinha Lima, acabou saindo da cidade, os Irmãos Matos. Então nós temos uma gama muito grande de atletas. Um outro exemplo, aí já vou para o lado da cultura, é nossa Yasmin Santos. Pela primeira vez, depois que ela estourou, ela vai tocar no Guarujá, agora no aniversário da cidade. Então, na minha concepção, isso é um absurdo, sendo uma prata da casa, ter sido lembrada tão distante. Nós, da Black Sea, temos os 4 movimentos do hip hop. A música, a moda. E esses 4 movimentos podem ser inseridos na cidade. Você acha que o Poder Legislativo ajuda a inserir essa cultura de rua na cidade? Pode ajudar? Sim, a Black Sea é uma entidade constituída. Através de emenda impositiva a gente pode fazer com que aconteça o fomento das atividades. A atividade da dança, da música, do grafite, enfim. Tem uma série de atividades que a gente pode estar fomentando, não só da cultura, mas todos os outros segmentos através de emenda impositiva que foi instituída aqui no município. E também, não só para a pessoa que é leiga, a Câmara pode dar emenda, mas o Poder Executivo tem que aprovar. É isso, mais ou menos? Não, as emendas são chamadas de emendas impositivas, ou seja, se a entidade estiver totalmente irregular, a gente faz o encaminhamento da emenda para a cultura, que faz um chamamento público e contrata essa entidade para prestar o serviço da cultura no município. Se a entidade estiver apta, não há por que a prefeitura brecar ou vetar. Então quer dizer que tem que partir do artista mesmo. Eu acho que quanto mais força for criada entre as entidades, entre as atividades, entre os segmentos, eu acho que vocês conseguem estar cobrando mais e tendo melhores resultados nas suas atividades. Claro, se deixar solto é porque, só um exemplo que eu posso te dar, se eu não te pedir algo é porque eu não preciso. Sim. É o que eu falo para as pessoas. Se tem lei, tem uma história atrás. Não é isso? A gente só tem aquela imposição porque foi provocado. A Câmara foi provocada para isso. Você diz as emendas impositivas? Sim, as entidades elas vêm aqui, mostram que elas estão aptas e a gente, com os valores em mãos, a gente tem condição de distribuir as emendas. Agora, dificilmente a gente vai chegar numa entidade que a gente não conhece. Então, as entidades entendam que dinheiro de emendas, não é dinheiro físico, dinheiro de emendas, encaminhamento de emendas, todos os 17 vereadores têm. A gente depende de projetos para que a gente possa fazer os encaminhamentos. E também a cidade, o Poder Executivo tem que cuidar da cidade, o mínimo para as pessoas quererem fazer a sua arte. Exatamente, foi o que eu falei, o Guarujá tem que se tornar atraente para que as pessoas venham para cá com vontade realmente, se sentindo seguras de que no Guarujá ela vai poder vir curtir um final de semana, um feriado, suas férias, e vai estar segura, e vai ter entretenimento, e vai ter locais para ela poder fazer visita, vai ter atividades para ela fazer, e ela vai poder ouvir talvez uma boa música aqui dos nossos artistas. Mas isso depende muito do poder público. A cidade andando bem, os segmentos andam bem. Muito obrigado, Rafael. Você tem alguma coisa para falar mais sobre a cultura, sobre a tua atuação nesse segmento? Então, não, eu só quero agradecer porque a gente está aqui como instrumento, como ferramenta para estar ajudando todos os segmentos da sociedade. Não somente a cultura, a qual eu gosto particularmente, o turismo, que é a minha área, mas nós temos que ajudar o Poder Executivo, como legisladores, a fazer com que essa cidade ande e se desenvolva cada vez mais. A gente tem que pensar nas futuras gerações.
Nós precisamos voltar naquele primeiro assunto que você falou. Se a gente educar, nós vamos ter uma boa sociedade no futuro. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Valeu.